Everything is blue, his pills, his hands, his jeans, and now I'm covered in the colors, pull apart at the seams. Oi gente, hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim falar sobre maquiagem, mas de um jeito um pouquinho diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Na verdade eu já fiz assim, mas há muito tempo atrás, que é um vídeo em que eu vou falando pra vocês o passo a passo da maquiagem. Então não é um vídeo narrado, não é um vídeo 100% com musiquinha no fundo, então eu acho que assim é uma forma de vocês aprenderem melhor sobre cada etapa da maquiagem e a gente se sentir um pouquinho mais próximo e vocês irem fazendo comigo maquiagem mesmo, meio que em tempo real. E a maquiagem que eu fiz foi inspirada na Halsey, que é linda e maravilhosa, e que em algumas fotos dela você consegue perceber que ela não carrega tanto na maquiagem, então ela tem algumas manchinhas no rosto, algumas sardinhas, como eu tenho algumas sardas aqui nessa região do rosto, então ela faz com que isso não seja um problema e na verdade seja um charme na maquiagem. Então, pra quem tá ligada em tendências, essas coisas de maquiagem e tudo mais, nesses últimos tempos, sardas tá sendo uma febre, tem como sim você não carregar tanto e deixar a sua pele ali com um ar mais natural e você fazer com que as manchinhas que te incomodam, na verdade, fiquem com um efeito legal na maquiagem. E me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse estilo de vídeo, se vocês preferem que eu faça maquiagem assim, conversando com vocês, ou se vocês preferem que eu só vá fazendo e deixe uma musiquinha por cima, ou que eu vá narrando. Então conta aqui pra mim porque a opinião de vocês é muito importante. E se inscreve no canal se você é novo por aqui. Eu vou deixar uma dica pra vocês, hein? Em dezembro tem coisa muito boa vindo por aí, então se inscreve aqui no canal para não perder nada. E bora conferir como fazer essa maquiagem. Então, gente, vamos começar, né? Tirar essa cara aqui lavada, né? Tentar deixar isso aqui um pouquinho menos pior, né, gente? Porque ninguém é obrigada. Então, eu vou explicando aqui pra vocês a etapa de tudo que eu for fazendo de uma maneira um pouco breve para que vocês consigam entender. Então, vamos lá. A intenção dessa maquiagem é que ela fique com um aspecto leve, mas que ao mesmo tempo os olhos dê uma valorizada. Então, eu vou começar aqui aplicando um primer. Esse daqui é o Baby Skin da Maybelline e ele é muito bom. Então o primer vai ajudar a gente a fechar os poros, né? E fazer com que a maquiagem dure mais tempo. Vou começar aplicando principalmente aqui na zona T do rosto, porque é onde geralmente a minha pele fica mais oleosa. Esse primer aqui ele é bem gostoso porque ele é bem levinho, então ele não dá aquela sensação grudenta na pele, sabe? Ele é bem levinho, parece um gelzinho. Agora eu vou usar esse corretivo aqui da Ruby Rose, como vocês preferirem, que ele tá escrito aqui Naked Skin, porque ele é uma cópia, assim, quase que perfeita, tipo, esteticamente, que ele é muito parecido. E a qualidade dele é muito boa, ele é bem baratinho, hein? E essa daqui é a cor L4, então vou aplicar aqui, não descendo muito. Aqui, como é mais pra corrigir, eu não vou fazer aquele triângulo, é mais pra gente camuflar mesmo essa partezinha aqui mais escura. É bom que vocês tentem dar batidinhas ao invés de arrastando o produto, que às vezes quando você faz esse movimento de arrastar, você tá tirando o produto ao invés de depositar. Então, eu procuro fazer dessa forma. Ó, gente, tá vendo como aquele marronzinho que tava aqui no meu olho já deu uma sumidinha, né? Eu vou aproveitar, vou passar até aqui no canto da boca, que essa minha parte é um pouquinho mais escura. Geralmente, quando os olhos tem uma coisa assim muito trabalhada, sombra muito escura, alguma coisa assim que surge muito, eu geralmente começo pelos olhos. Mas essa maquiagem ela é neutra, um pouquinho mais leve, assim, ela não é tão leve, mas também não é escura, então dá pra eu começar com a pele. E vendo aqui nos exemplos de fotos da Halsey, ela tem aqui essas manchinhas no rosto, né, que são as sardas, bem evidenciadas. Então, apesar do olho dela tá bem ali bonito, bem poderoso, as sardinhas do rosto aparecem. Então, eu já tenho sardas e creio que as dela aqui também seja natural, né? Porque sarda, gente, virou uma moda, assim, uma febre. Eu acho que quem tem não gosta e quem não tem quis ter, né? Então, virou uma loucura. Mas aqui eu acho que são sardas dela mesmo. A ideia dessa maquiagem não é esconder o que você já tem, e sim mostrar o que você tem e mostrar que tem como ficar bonito assim, sabe? Não precisa tampar, tacar 1 kg de base ali, como geralmente eu faço, não vou negar. O que eu vou fazer aqui agora é misturar um BB Cream, que eu gosto muito, que já tem uma textura um pouquinho mais leve, e vou misturar com uma base, né, de cobertura mais pesada mesmo, pra dar um efeito ali meio termo, né, misturar uma coisa que é leve com uma coisa que não é leve. Esse aqui é o BB Cream da Maybelline, que é o Dream Oil Control,
que é esse azulzinho pra pele oleosa. E esse daqui da Ruby Rose, que é a base de efeito mate, que ficou bem famosinha e tudo mais. Ela é muito boa, por sinal. Então eu vou usar mais do BB Cream do que daquela base, porque aquela base ela é bem poderosa e a intenção aqui não é que a gente deixe a coisa muito carregada. Então eu tô pondo aqui na palma da mão um pouquinho desse BB Cream. Eu vou pôr aqui agora um pouquinho dessa base. Ó, uma gotinha. É bem pouquinho. É mais pra dar, assim, um efeito, assim, bem mini que o BB Cream não dá, sabe? Então depois de ter feito essa misturinha aqui, eu vou espalhando em alguns pontos do rosto. Ó, aqui eu vou pôr bem pouquinho. Ó, vou concentrar quase nada de produto. Porque eu senti que ela, assim, ela não tá sem maquiagem. Acho que ela tá com maquiagem, mas, assim, de uma maneira, assim, mais controlada, sabe? Ela não exagerou na dose. Só em alguns pontos do rosto. Então aqui na testa eu vou pôr um pouquinho mais. Aqui no nariz também põe pouco, porque aqui eu também tenho algumas sardinhas. E aqui embaixo pode fazer a festa, espalhar direitinho. Aqui no queixo, no bigode. Eu vou espalhar com uma esponja, porque eu acho que o efeito fica um pouquinho mais leve, fica mais sutil. Mas se você não tiver uma esponja aí, você pode usar os dedos. É que eu gosto muito do efeito, assim, da esponja umedecida. Eu acho que dá um efeito bem natural e é bem o propósito dessa maquiagem aqui. Então, ela vai ajudar bastante. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like... E ó, ficou boa essa mistura. Eu senti que ficou bem assim, no meio termo mesmo, como eu tava pensando. Não ficou nada super coberto, assim, super, sabe, tipo, reboco na cara. Mas também não ficou super leve, então era bem o que eu tava imaginando aqui pra essa maquiagem. Então, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó, mas aqui ainda continua dando pra ver as minhas sardas, só que não tanto quanto antes. Então eu tô maquiada, só que a intenção aqui não foi cobrir essas minhas manchinhas. Vou usar agora essa paleta aqui, que é a Naked. Essa daqui é uma réplica que eu comprei no AliExpress, mas pra mim, assim, a qualidade dela é bem boa, apesar de ser réplica. E as cores dela são bem neutras. Eu vou usar esse tom de marronzinho aqui, pra usar no nosso côncavo. Então vou dar umas batidinhas aqui com o pincel nesse marronzinho, e a gente vai dar uma esquentadinha aqui no côncavo. So selfless to all, and while I can't anymore, no. Aqui não é pra ficar nada super forte, é mais pra dar uma profundidade no olhar mesmo. Porque pelo que eu vi nessa maquiagem da Halsey, ela tenta dar esse efeito de profundidade, mas sem usar sombras muito escuras, é bem tons assim neutros mesmo. E depois disso ela dá uma demarcadinha aqui nessa linha d'água, com um tom um pouquinho de preto com marrom. Então eu vou começar com esse mesmo marronzinho que a gente usou aqui, eu vou passar aqui embaixo. Someone say I'm insane and they're riding away, but I just love to play in your fun and you... Esse pincel, geralmente eu uso ele pra dar esse efeito mesmo, ele tá um pouquinho sujo de preto. Então ele já acabou dando um efeito aqui bem misturadinho. Acabou ficando a sombra que eu pus com um pouco do preto que tava no pincel. Daí agora com delineador, assim, em caneta, eu vou fazer um traço bem fininho, bem fininho, que você quase não vê. Pra ficar uma coisa assim, só pra marcar mesmo esse traço do olho, não ficar nada mais, assim, não dá a impressão de que o olho é maior ou menor. É mais pra ter uma demarcação aqui. Então vamos fazer um tracinho aqui bem fininho. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know, and give me your freedom. Pra dar esse efeito fininho, o que eu faço é ir encostando com a caneta no olho. Eu não saio puxando, assim. Às vezes você vai dando leve encostadinha, o próprio fininho aqui do pincel já faz o traço na espessura que você precisa. You love me to pieces, yeah I need it. While you're pandemonium, life is so easy. E aqui ela não chega a puxar gatinho nem nada, então eu vou dar só uma finalizadinha aqui mesmo, deixar um tracinho aqui no final. E agora eu vou pro queridinho rímel, vou passar esse aqui, o The Colossal da Maybelline. Então eu vou dar uma caprichada aqui na camada de rímel, porque por cima eu vou pôr um cílios postiço bem sutil, mas que vai ajudar a dar aquele destaque aqui no olhar. Então vamos caprichar nessa hora que a gente adora. E gente, eu costumo passar rímel antes de aplicar
os cílios postiço, porque eu acho que o rímel deixa o nosso cílios durinho e faz com que os cílios postiço tenham uma base pra colar, sabe? Ele não se sente meio perdido aqui no olho. Tipo, fica uma parte um pouquinho mais dura pra ele ver que é ali que ele tem que grudar e ele fica mais fácil, sabe? Então eu percebo essa diferença quando eu passo com o rímel antes. Esse rímel aqui, ele é mara, gente, porque ele tem um efeito super filme, que isso faz com que ele saia com água quente, água morna. Então no banho mesmo você consegue tirar essa máscara e não fica sofrendo, sabe? Passando mil camadas de demaquilante e o negócio ainda tá ali, então... Vamos agora pro querido cílios postiço, que vai dar um charme nessa maquiagem aqui. Então eu vou usar esse daqui, da Kiss New York, que esse daqui é o modelo Nude 05. Ele é bem sutil, como vocês podem ver aqui, ele é bem fininho. Então esses com a variação Nude e tem a variação Au Naturale são maravilhosos. Eu vou usar essa cola aqui também, que é da Kiss New York, que ela é super potente, que é essa Super Stronghold. E essa daqui, a tintinha dela, né, a cor dela é preta. Quem não tem muito costume de aplicar cílios postiço, eu indico que passe com a cola branca, porque esse daqui, se você cola no lugar errado, se você dá uma cagada, ele deixa marcada a sua maquiagem. Então chegou a hora de aplicar nossos queridos cílios. Eu geralmente pego ele assim com uma pinça, que aí fica mais fácil de encaixar aqui no olho. Então agora muita concentração. Começo colocando ele aqui no meio e depois eu prendo os cantinhos. Então venho aqui prender o final. Então, ó, como eu falei pra vocês, ele é bem discretinho, ele é bem fininho, mas faz diferença de um olho pro outro, né, gente? Tipo, cílios é tudo na vida, então apliquei aqui de um lado, vamos para o outro. Gente, cílios faz toda a diferença, né? Então, pra dar uma juntadinha no meus cílios, com os cílios postiços, eu passei mais uma camadinha de rímel, pra deixar eles um pouquinho mais juntos, dar um efeito assim mais... são meus, só que não. Então agora, pra deixar esse olho, nossa, que é ainda mais poderoso, ainda mais sedutor, eu vou passar um lápis que ele tem um efeito, assim, uma cor meio rosada, né? Ele não chega a ser branco e nem bege, e eu gosto desse efeito. Esse daqui é o Perfect Up da Vult. Ele é lindo, maravilhoso. Então, ele serve pra passar aqui abaixo da sobrancelha pra iluminar e levantar a sobrancelha, mas também pode ser aplicado na linha d'água. E ó, ele aumenta o olhar, assim, se você for comparar esse com esse, dá um efeito, assim, de olhar um pouquinho mais aberto. Então, gosto muito desse efeito. Então, agora vamos pro corretivo, que a gente não passou nada aqui embaixo ainda de corretivo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu não vou descer muito aqui pra não tampar as minhas sardinhas. Eu vou usar esse daqui com esse efeito iluminador, que é o Instant Age Rewind, todo chique. Eu vou aplicar ele nessa região, mas me certificando de que não vou descer muito. Vou passar um pouquinho aqui para iluminar. Um pouquinho aqui no queixo. E um pouquinho aqui em cima da boca. Vou voltar aqui com a minha querida esponja e vou espalhar isso daqui. É bom que a esponja esfuma bem aqui com a base que eu já tinha passado e faz com que o efeito continue natural, né? Que é a ideia aqui dessa maquiagem. Agora eu vou vir aqui com pó translúcido, esse daqui é o Sexy Mama da The Balm. Então eu vou pegar um pouquinho aqui com a esponjinha e vou ir passando na parte que a gente quer tirar esse brilho pra selar, principalmente a zona T aqui e selar esse corretivo que a gente acabou de passar. Então eu venho aqui dando batidinhas pra tirar o brilho e deixar tudo no lugar. E aí, com aquele pincel que a gente tinha passado aqui embaixo, eu vou dar uma reforçada nessa parte que a gente deixou mais escura. Agora vamos para um bronzer, pra gente dar uma coradinha aqui na bochechinha. Que apesar dela não carregar na base, assim, nessa área do rosto, ela mantém a sombra e tal, pra dar aquela sensação de que a gente é uma pessoa super saudável, uma pessoa viva, uma pessoa bronzeada. Então vamos dar uma corzinha aqui pra esse rosto de fantasma, né? Então eu vou pegar aqui um pouco com o pincel, um pouco de bronzer e vou
aplicando aqui bem. Opa, querida, exagerou um pouquinho, né? Mas tudo bem, a gente vai esfumando. Então, isso aqui um pouquinho. Vou passar agora aqui desse lado. Aqui, como eu passei muito, ó, eu venho com o pincel Duo Fiber, ele vai clareando um pouco. Então fica aí a dica, quando você passar ali uma maquiagem e ficar aquela chinelada sem querer, provavelmente o pincel já tava com um pouquinho e eu não me dei conta, né? Daí ficou essa belezura aqui. Então venho aqui com esse pincel e dou uma suavizada. Então, gente, eu já estou me achando quase uma Halsey aqui, tirando o fato de que eu não sou linda e maravilhosa assim como ela, não tenho esse cabelo loiro. Não tem esse rosto, né, resumindo, mas acho que os olhos ficou assim com um efeito bem parecido. Deixa eu tentar aqui. Isso tá ridículo. E o batom dela aqui nessa foto é um batom que é um nude, um pouquinho rosado, um pouquinho alaranjado. Não sei bem decifrar, mas vou tentar chegar próximo dessa cor. Mas antes vamos arrumar essa sobrancelha aqui, né? Pois é. Para sobrancelhas eu vou usar essa caneta aqui da Vult. É uma caneta maravilhosa. Ó, ela é quase um delineador, só que é pra sobrancelha mesmo. Então você consegue ir até desenhando bem na falhinha ali que você tem. É maravilhosa. Agora com uma escovinha aqui de sobrancelha eu vou pentear pra dar um efeitinho um pouquinho mais esfumadinho, mais certinho. Então agora pro batom, eu vou começar passando um batom da Tracta que chama Sedução. É um batom mate, mas é assim, desses de bala mesmo. Então eu vou começar com esse rosinha e depois a gente vai pôr um tom mais nude pra chegar próximo daquela cor da Halsey. Então agora, depois desse batom lindo e maravilhoso, a gente vai vir com um nude por cima para ter uma mistura entre os dois e formar uma nova cor. Então fica aí a dica, se você não tiver uma cor exatamente como é que você viu, você pode testar a misturinha dela. Então essa daqui é o batom líquido da Dylos, a cor é Sissone. E, gente, eu adorei essa cor, achei que lembrou bem o batom que ela tá na foto. E, gente, foi esse o resultado da maquiagem. Eu gostei bastante de ter feito, porque eu vi que não precisa você às vezes carregar muito na pele, carregar muito na base pra deixar com um efeito legal. Eu acho que, apesar de eu ter carregado bastante no olho, né, de ter deixado uma coisa mais marcada, por a pele tá leve, dá aquela sensação de que você meio que já acordou assim, sabe? Não fica aquela coisa muito artificial, muito carregada. Então vou dar uma aproximada aqui pra vocês verem um pouquinho melhor o efeito que fica aqui nessa região assim dos olhos e das manchinhas. Então aqui, gente, como vocês podem ver, ó, todas as minhas manchinhas continuam aqui, ó. No nariz eu tenho uma aqui bem fortinha, ó, parece uma pintinha. Então, todas as manchinhas estão aqui, não escondi nada. Staring through the pages and the ink.